discípulos, né, que nós temos a alegria de sermos filhos, irmãos, a gente também sabe, o pastor, é uma mistura que nós somos assim, é povo de Deus, né, coisa linda que o Senhor faz, e abençoado em nome de Jesus. Pastor, fica à vontade, que o Senhor use a sua vida, estende suas mãos. Felipe, vai orar pelo pastor Alexandre, por favor, filho. Paizinho, nós glorificamos ao seu nome pela vida do teu filho. Nós sabemos que nas suas mãos ele já está, é teu filho, e ele depende tão somente do Senhor. Meu Pai, temos a certeza que o Senhor já colocou no coração do seu filho que o Senhor quer falar com a tua igreja. Nós, como tua igreja, como tua noiva, meu Pai, pedimos ao Senhor que flua 100% através do teu filho. Não permita que nada atrapalhe tudo que o Senhor já começou e vai terminar de fazer nesse lugar. Enquanto ele estiver pregando a sua palavra, cuide da tua casa, cuide da sua família. As causas de orações que só ele e o Senhor conhece. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, porque ele, enquanto serve a tua noiva, o Senhor cuida dele. Enquanto ele pastoreia a tua noiva, o Senhor é o sumo pastor dele. Então faça isso na vida dele, que as causas impossíveis, que as portas que estão fechadas, que tudo que impede seja quebrado, e o Senhor, meu Pai, traga à tona na vida do teu filho promessas, sonhos, propósitos. Nós declaramos isso sobre a vida dele, meu Pai, e pedimos, Pai, flua, fique à vontade através do teu filho nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amados? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Você está feliz mesmo? Hã? Então dá um glória a Deus aí forte. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Amados, não tem palavras que possam definir a nossa alegria por estar aqui, né? Como a pastora Marta disse, né? A gente tem uma história juntos, né? E é sempre bom rever os irmãos, né? Estar aqui com os irmãos, adorando, bendizendo, buscando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Eu estava ali vendo as fotos, né? Ali tem um rapaz ali, ó, que estava na consagração do pastor Fábio, ó. De costas ali, ó. É o antigo. Nem conheço aquele rapaz ali de costas ali, ó, de cremezinho ali, ó. Que benção, né? Nem parece a mesma pessoa. Mas, amados, a gente está muito feliz e eu creio que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém, amados? Você quer ouvir o Senhor? Sabe, uma coisa que a gente tem tido a experiência é que Deus, Ele quer realmente nos preparar para esse tempo. Você tem entendido isso? Você tem percebido isso? Você tem percebido o tempo que você está vivendo? Porque, amados, às vezes a gente pode estar incorrendo num sério e grave erro de não estar apercebido do que está acontecendo à nossa volta. Amados, não reconhecermos a visitação do Senhor. Não reconhecermos que o Senhor está fazendo algo em nós. Amados, Deus está fazendo algo no seu povo. Deus está fazendo algo porque Ele está às portas. Essa era aquela hora que a gente havia combinado de você dar um glória a Deus, assim, de abalar a estrutura. Então eu vou te dar uma outra chance. O Senhor está às portas. Mano, Ele está voltando. E só estará desfrutando desse momento com toda essa intensidade aquele que estiver atento. Então, amado, antes de qualquer palavra que a gente possa estar falando, eu gostaria de estar deixando uma palavra à igreja nessa noite. Peça ao Senhor isso. Discirna os tempos. Discirna o momento que você está vivendo. Porque tem muita gente que está distraída. Muita gente. Está desatenta.
que está desapercebida, que está amedrontada, que está capturada por coisas outras que não o Senhor. E o Senhor quer capturar o nosso coração. O Senhor quer capturar a nossa atenção. Amém, amados? Nós precisamos nos satisfazer no Senhor. É sobre isso que a gente gostaria de falar nessa noite. Sobre estarmos fartos no Senhor. Você tem se sentido farto no Senhor, amado? Não estou falando farto do Senhor, não. Você tem sido satisfeito no Senhor? O Senhor tem te satisfeito por completo? Por favor, não seja precipitado em responder essa pergunta. Porque você pode estar incorrendo num sério e grave erro. Eu quero te convidar a que você abra comigo lá em Marcos capítulo 6, amados. Vai ser o nosso texto base para a nossa palavra hoje, para a nossa meditação juntos. Nós vamos ter a ceia do Senhor hoje também, né, pastora Marta? Coisa linda, amados. A ceia, muito mais do que um ritual. Presta bem atenção nisso, amados. Valorize esse momento. Valorize o momento da ceia. Sabe por quê? Porque a ceia do Senhor é um sinal da aliança. Quantos aqui são aliançados com o Senhor? Hoje a gente vê muita gente que já não valoriza mais isso. Ah, tem ceia? Ah, se eu não for hoje, eu vou mês que vem. Eu vou na próxima. Amados, na ceia, nós não estamos somente fazendo algo para lembrar de Jesus. Porque aquela palavra que está lá no texto, originalmente falando, talvez não seria a melhor empregada. Que a gente pensa que, pelo fato de estar escrito lá, fazer isso em memória de mim, eu tenho que lembrar de Jesus. Não, amado, na verdade, quando Jesus instituiu a ceia, não foi somente para que você lembrasse de Jesus, no intuito de quebrar um galho, mas no intuito de você estar celebrando a aliança que você tem com Ele. Amém, amados? Aliança é coisa séria. Aliança é para sempre. Amém? Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. Vocês estão com pressa? Muita pressa? Muita pressa. Querem ver o fantástico ainda hoje? Quero dizer que tem algo muito mais fantástico hoje aqui. Amém, amados? Então vamos lá. Marcos 6, a partir do versículo 30, diz assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então
Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Amém, amados? É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Glória a Deus. Que bom. Amados, Jesus estava num contexto em que os que seguiam a ele estavam muito atônitos, muito agitados. Estavam em polvorosa, estavam correndo de um lado para o outro. Você percebeu isso à medida que você leu aí? Eles estavam dispostos a prestarem relatórios para Jesus. É mais ou menos aquilo que a gente vivencia hoje. A gente quer fazer muita coisa na igreja. A gente quer correr para lá e para cá. A gente quer fazer evento, a gente quer fazer programação. A gente quer preparar trabalhos. A gente quer fazer coisas para que o Senhor veja. Mas o texto nos dá conta, amados, que essa correria toda deles, ela estava de tal maneira que estava impedindo a eles de comer. Você percebeu isso à medida que você leu aí? Eles estavam tão absorvidos, pastora Marta, por aquilo que eles estavam fazendo, que eles não estavam nem comendo, pastor Fábio. Olha que coisa. Não estavam se alimentando. Estavam preocupados única e exclusivamente em fazer as coisas. Talvez num primeiro momento você veja isso como algo positivo. Mas eu digo para você que é algo que pode se tornar perigoso na minha e na sua vida. Fazermos coisas, executarmos coisas, sem nos dar a oportunidade de nos alimentarmos. Quantos estão entendendo o que nós estamos falando aqui? Podem dizer amém. Era exatamente o cenário que nos apresenta aqui e que está sendo apresentado nos dias de hoje. Muitos que estão na casa do Senhor estão correndo muito, servindo muito. Nós nos julgamos muito importantes. Há quem pense até que é insubstituível. Se não for eu que for fazer, olha, a coisa vai desandar. Não vai dar certo. Porque não pode ser outro, tem que ser eu. Né? Sou eu que tenho que fazer. E nós acabamos, por fim, amado, não nos alimentando do Senhor. Daquele que a palavra de Deus diz para mim e para você que é o pão vivo que desceu do céu. É isso que a palavra de Deus diz acerca do Senhor Jesus, dentre muitas coisas, amados. Dentre as muitas formas que a palavra chama Jesus, ele é chamado de pão que desceu do céu para nos alimentar. Está lá em João capítulo 6, versículo 51. Sabe, amados, ele é o pão que tira a nossa fome. Ele é o pão que nos alimenta. Ele é o pão que nos apetece. Ele é o pão que nos torna fartos. Se nós estamos satisfeitos de Jesus, amado, nós não temos necessidade de mais nada. A grande pergunta que eu gostaria de estar fazendo a você é o seguinte: você está satisfeito com Jesus? Você realmente tem se tornado alguém que está farto, não dele, mas farto da presença dele, do alimento dele, da palavra dele na sua vida? Porque, amados, a palavra de Deus nos dá conta de um povo, num dado momento, que começou a chamar o pão que descia do céu de pão vil. Vocês se lembram do povo de Israel no deserto, amados? Amados, se tem um povo que experimentou milagre, pastora Marta, na existência desse povo, foi o povo de Israel
na trajetória rumo à chamada Terra Prometida. Se a gente for listar aqui os milagres, amados, a gente vai ficar aqui a noite toda falando deles. Foram muitos. E dentre os muitos milagres que eles experimentaram a provisão de pão que descia do céu. Você pode imaginar isso? Às vezes eu e você ficamos correndo atrás de uma padaria, né, que vendo um pãozinho gostoso, né? Eles recebiam pão do céu. Obrigado, amado. Vai receber galardão de profeta. Deus providenciava pão do céu, amados. O que a Bíblia chama de maná. Essa palavra maná no hebraico quer dizer, o que é isso? Porque quando eles olharam para aquele pãozinho, né, eles não sabiam muito bem a definição, o sabor era algo parecido com uma erva doce, né, segundo consta nos escritos, e aí eles chamaram aquilo, o que é isso? Maná. Alimentava o povo, amados, todo dia, mas eles, chegou um momento na vida deles que eles falaram o seguinte, olha, não quero mais saber desse pão não, esse pão é vil. Eu desprezo esse pão. Amados, muitas vezes, presta bem atenção no que nós estamos falando aqui nessa noite, amado. Muitas vezes nós temos desprezado o pão que desceu do céu para nos alimentar. Muitas vezes. Que isso, pastor? Eu sou crente. Que isso, pastor? Eu sou evangélico há 30 anos. Eu sou evangélico há 40 anos. Amados, eu não vou entrar nesses méritos de fazer conta aqui de tempo que você é crente, nem tampouco de que eu sou crente. Eu já estou nessa caminhada já há bastante tempo. Mas muitas vezes nós temos negligenciado o alimento do Senhor. E nesta noite o Senhor nos trouxe aqui, amados, para que nós ouçamos a voz do Espírito Santo, para que nós não venhamos a negligenciar o alimento que procede do Senhor para cada um de nós. Porque precisamos nos satisfazer nele, amados. É o Senhor que nos preenche por completo e nos apetece. No mundo de hoje, como você tem visto, e eu não preciso detalhar porque você tem visto todos os dias, notícias uma pior do que a outra, injustiças das mais variadas formas, atitudes das mais absurdas. Nós só vamos estar vencendo de fato e de verdade se nos satisfizermos no Senhor. Fora dele, amado, não tem como. Não tem como suportar. E nós precisamos extrair as verdadeiras lições que Jesus tem para nós, amado. E esse texto em especial, ele tem lições preciosíssimas. É maravilhosa, amados, a palavra de Deus. Às vezes a gente pensa que as coisas que Jesus fez, né, ele fez ao acaso, né? Ou ele fez com vistas a somente demonstrar que ele é bom. Não, amado. Jesus fez todas as coisas com propósito. E propósito, sobretudo, de nos ensinar. E você sabia que esse milagre ele fez com vistas a nos ensinar? Ele fez com vistas a isso, amados. E por favor, amado, por favor, eu quero te falar algo aqui que talvez seja preciso ser falado. Porque tem coisas que a gente tem que começar a desconstruir. O milagre da multiplicação dos pães, ele não tem como ensino ou como intenção me ensinar e nem tampouco te ensinar que Deus ou que o Senhor vai multiplicar as coisas na tua vida. Tem gente que pensa assim. E tem gente que divulga isso. Olha, vem para Jesus, porque Jesus vai multiplicar na tua vida, assim como ele fez na multiplicação dos pães. Não, pastor. Então quer dizer que Deus não tem poder para multiplicar as coisas? Amados, Deus tem poder para tudo. E eu não estou aqui de maneira nenhuma restringindo o poder de Deus. Só que quando a gente pensa assim, a gente está pensando de uma forma muito hedonista, ou seja, estamos pensando somente em nós. Em nos satisfazer, em atender às nossas demandas. E olha, eu quero falar uma coisa para você, que talvez te frustre, mas é importante que você fique frustrado com a palavra de Deus, mas fique bem conscientizado. Está preparado? Deus não está primeiramente preocupado com o teu conforto.
Não, pastor. Ele está preocupado com o quê? Com a tua condição. Com a minha condição. Hoje existe um evangelho que está sendo anunciado por aí, amados, que fala o seguinte: olha, vem para Jesus que você vai ser feliz. Ah, então, pastor, você está querendo dizer com isso que vir para Jesus é para a gente ser infeliz? Não, amado, não estou falando isso não, por favor, não me entenda mal. A primeira coisa que Jesus quer fazer na minha e na sua vida não é te tornar feliz. Então é o que, pastor? É te tornar obediente. Porque na obediência há felicidade. Bem-aventurado é o homem que anda nos caminhos do Senhor e confia no Senhor. Então, amados, esse texto da multiplicação dos pães, ele vem nos ensinar o que ele de fato deseja é que o seu povo esteja plenamente satisfeito nele, no Senhor. Porque ele é o pão que desceu do céu para dar, para apetecer e para satisfazer a mim e a você. E nesta noite ele quer que nós aprendamos isso. Quantos querem receber essa palavra podem dizer amém. E à luz desse texto, amados, nós gostaríamos de estar vendo algumas marcas genuínas de pessoas que estão satisfeitas em Cristo. Eu queria, pedindo licença a esse texto, ver algumas marcas de alguém que está satisfeito em Jesus. Vamos ver junto? Você quer vir comigo? Vamos lá? Primeira marca, amados, de uma pessoa que está satisfeita em Jesus. Ela busca o Senhor no secreto. Amém? Você quer ser satisfeito em Jesus, amém? Tenha vida com o Senhor no secreto. Esse momento aqui é ótimo, amado, maravilhoso. Bom demais. Dá vontade de não ir embora, né? Adorando ao Senhor a noite toda. Mas é importante que nós cativemos uma vida de busca do Senhor no nosso secreto. Olha só o que está escrito aqui no versículo de número 32 e 33, amados. Veja comigo aí, por favor. Diz assim, ó. Então foram de barco para um lugar? Para onde eles foram? Para onde eles foram? Para um deserto. Amados, isso aqui fala da necessidade de nós estarmos determinando o tempo de qualidade e de excelência para buscarmos o Senhor secretamente. Você tem tido vida devocional com o Senhor, amado? No secreto? Aquela orientação que o Senhor também deu. Quando quiseres falar com teu Deus, entra no teu quarto. Tranca a porta. E o Deus que tiver em secreto, te responderá. Você tem tido esse tipo de postura, amado? Não, pastor, hoje nós vivemos um tempo em que a nossa vida é uma tão correria, é tanto corre-corre, é conta para pagar, é trabalho para executar. Tá, e o tempo com Deus? E o tempo com o Senhor, amado? Porque a gente quer muito de Deus. Mas será que a gente tem dado de nós para Ele? Se a gente quer ser farto de Jesus, a gente tem que ter tempo com Ele, amado. Porque a gente espera tudo dEle. A gente deseja receber tudo da parte dEle. Não é verdade, amados? Quantos aqui querem ser abençoados pelo Senhor aqui, podem dizer amém? Mas sabe uma coisa? O Senhor quer ter tempo com você. Ele quer te conhecer. Amados. Ele quer conhecer você. Amados, o que Deus quer ter conosco não é um relacionamento que envolva religiosidade ou religião. Porque Jesus não veio para inaugurar uma religião, amados. Se você pensa assim, por favor, mais uma desconstrução que eu quero ajudar e colaborar a fazer na tua vida. Jesus não veio inaugurar uma religião. Jesus veio para estar estabelecendo com o homem um relacionamento. Relacionamento. Andar junto. Todo dia. Todo dia. Mais uma vez. Todo dia. Todo dia, mano. Você quer se tornar farto, satisfeito em Cristo?
tenha tempo de qualidade, de excelência com Ele. Mas, pastor, a minha vida não permite, eu não tenho tempo. Amados, faça o tempo. Você quer ver uma coisa? Para aquilo que a gente quer, a gente arruma tempo. Arruma tempo. Tem um ditado que diz o seguinte, né? Quando a gente quer uma coisa, a gente dá o jeito. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Não é assim que acontece? A gente dá desculpa. Não, hoje não vai dar. Amados, a gente tem que ter tempo com o Senhor. Quantos estão entendendo isso, podem dizer amém. Tem uma segunda marca ainda, amado, na vida daquele que quer ser de fato farto em Cristo. Eles são pessoas que se apressam para estarem com Ele. Pode parecer a mesma coisa, mas tem um certo quê de diferença. Porque você pode querer estar com Ele, mas retardando isso. Eu vou, Senhor, eu vou. Pode deixar que eu estou chegando. Eu estou indo. Mas o versículo de número 33, ele dá conta, percebam aí, muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para o lugar aonde Jesus estava. Se apressaram, amados. Você tem tido pressa para estar com o Senhor? Você tem tido pressa para vir à casa de Deus? O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe o que é isso, amado? Sentimento de urgência, sentimento de alegria por estar na casa do Senhor, por estar junto com os irmãos, para adorar e celebrar ao Rei. Você tem tido essa expectativa, amados? Ou tem sido aquela coisa, né, de você falar assim ou pensar, às vezes não fala, mas pelo menos pensa, né? Ih, rapaz, domingo de novo, eu tenho que estar lá na igreja às 7 horas, né? Oh, meu Deus. Poxa, não dá nem tempo para eu ver mais o jogo. Né? Poxa, eu vou perder os 20 minutos restantes do jogo. Pressa para estar com o Senhor, amado. Pressa para estar com Deus. Pressa para adorar ao Senhor. Pressa para estar orando ao Senhor. Amados, esse lugar aqui é chamado de casa de oração. Não é isso, amados? Nós temos que ter pressa para orar. Você quer ver uma coisa? Chama alguém para um passeio. E faz uma lista, pastor. Amanhã vai ter um passeiozão num lugar maravilhoso e tal. Estou fazendo a lista aqui. Né? Vê quantos nomes vai constar na lista. Agora faz uma lista e fala assim, ó, amanhã nós vamos estar aqui para orar. 7 horas da manhã. Ih, rapaz. 7 horas? Tem que ser 7? Não pode ser 8? Não pode ser 9? Não pode não ser? Pode ser outro dia? Falta de pressa, amado. Urgência. Quem quer ser farto de Jesus, tem que correr atrás de Jesus. Tem que se apressar na busca dele. Tem que se apressar na busca de ter intimidade com Ele. Amado, você tem corrido para Jesus? Você tem corrido para a presença dEle? Nós precisamos correr na direção dEle. Quantos estão entendendo? Podem dizer amém? Terceiro lugar, amados, terceira marca que nós destacamos aqui como sendo das pessoas que se tornam fartas de Jesus, está no versículo de número 34. E eu queria ler com vocês para ver se vocês vão pegar o que é. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sabe qual é a próxima marca aqui de alguém que quer realmente demonstrar que está satisfeito em Cristo? É a marca de se deixar ensinar. Você tem se deixado ensinar? Você tem se deixado pastorear? Amados, nós temos vivido hoje um tempo em que tem muita gente que se autopastoreia. Amados.
Hoje, para nós, pastorear tem se tornado um desafio. Porque se a gente exorta, a gente é duro demais. Se a gente chama atenção, rapaz, pastor não está bem não. Amado, alguém que quer ser farto de Jesus, se deixa ensinar. É moldável. Ele é flexível. A Bíblia nos compara a ouro, amado. Você já viu isso na Bíblia? Lá na última carta das 7 cartas que foram direcionadas às igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse, a última carta para Laodiceia. Lembra dessa carta, não? A única igreja que não recebeu elogio, pastor. Não foi elogiada de forma alguma. A igreja de Laodiceia. E segundo alguns estudiosos dizem, cada uma das igrejas corresponde à igreja na história. Se isso realmente procede, amados, muito provavelmente nós estamos no tempo de Laodiceia. Muito provavelmente. É aquela igreja lá da mornidão. E sabe qual foi a direção que o Senhor deu para aquela igreja? Igreja, tá, amados? Ali não é ímpio, não. Não é gente que nunca ouviu falar de Jesus, não. Igreja. Sabe qual foi a direção que Jesus deu para a igreja? Aconselho-te que compre de mim ouro refinado, puro, vestes brancas e colírio. Depois dá uma olhadinha lá. Apocalipse 3, versículo 18. Confirma lá para você não pensar que eu estou falando da minha cabeça. Ouro puro, vestes brancas e colírio. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a nossa vida e tem a ver com isso que você está falando, pastor? Amados, ouro puro, o ouro na natureza ele é muito facilmente encontrado. Que isso, pastor? Eu nunca achei ouro. Mas aqui no nosso país, muito especificamente, a gente encontra ouro até com uma certa facilidade. Aqui no Brasil, por isso que tem havido aí uma preocupação tão grande pela Amazônia, tão grande pelo Pará, né? Os ambientalistas. Né? A gente ama a Amazônia, ama sim. Ama a riqueza que está lá, debaixo da terra. Então é muito fácil achar ouro. Só que o ouro, amado, na natureza, ele pode ser encontrado com uma certa facilidade, mas misturado com outros metais. Ouro misturado com níquel, com ferro, com prata, com cobre. E isso faz com que o ouro perca um pouco o valor, mas não somente perde o valor, ele fica, sabe o quê? Ele fica duro. Ele fica pouco moldável. E o ouro, para ele poder receber forma, para ele poder ser trabalhado, ele precisa ser o mais puro possível, justamente por quê? Para que ele possa ser moldado. Você quer ser farto de Jesus, amado? Se deixe moldar. Se deixe ensinar. Se deixe ser conduzido, amados. Hoje nós incorremos num sério e grave erro de estarmos assumindo uma postura independente diante do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. No reino de Deus não existe Rambo. Quantos aqui lembram do Rambo? Os mais velhos aqui, né? Os velhos, os jovens há mais tempo, né? Não são velhos não. Os jovens há mais tempo. Lembram do Rambo, né? Quando ele botava aquela fita vermelha na cabeça, então era um espetáculo. Não é isso? Vinha aquela musiquinha de fundo, né? Botava fita e resolvia a parada toda sozinho, não é assim? Ele era o cara. Só que no reino de Deus não tem Rambo. No reino de Deus tem um exército. Sabe, um exército precisa ser conduzido. Um exército precisa ser orientado. Um exército precisa receber as estratégias. Então, amado, se você quer ser farto de Jesus, se deixe ser ensinado. É muito ruim quando a gente assume uma postura independente, voluntariosa. Não, eu sei o que eu tenho que fazer, sabe? Sabe uma coisa, uma conclusão que eu tenho chegado hoje, pastora Marta? Eu estou há 32 anos na presença do Senhor, amados.
32. Sabe qual é a conclusão que eu tenho chegado hoje, pastor Fábio? Que eu não sei nada. Que o que eu sei ainda é muito pouco, perto daquilo que o Senhor ainda quer acrescentar à minha vida. A gente tem que aprender com o Senhor. A gente tem que aprender uns com os outros, amado. Quantos estão entendendo o que nós estamos falando? Podem dizer amém. A quarta marca, amados, de alguém que quer ser farto de Jesus, são pessoas que se envolvem e são inseridas na igreja. Olha só comigo aí o versículo de número 40, amados. A partir do versículo de número 39, né, nos dá conta justamente do momento em que Jesus faz o milagre propriamente dito, mas o versículo de número 40 diz assim, né, tendo o Senhor expedido uma ordem para ele, olha, dispõe as pessoas, né, e o versículo 40 diz assim, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Pergunto eu a você, quem não estivesse sentado no grupo lá, de 100 e de 50, ia comer o pão? Hein? Ia comer? Não. Só ia comer quem estivesse? Senta aí, faz parte aqui, entra para cá. Você quer ser farto de Jesus? Esteja inserido na igreja. Esteja inserido entre o povo. Esse negócio de igreja é muito complicado, sabe, pastor? Porque, eu prefiro entrar mudo e sair calado. Eu quero entrar anônimo e sair incógnita. Amado, faça parte da vida da igreja. Posso ouvir pelo menos um amém? Faça parte. Se envolva. Todos na igreja são necessaríssimos. Todos. Ninguém é dispensável. Ninguém. Uma das formas que a palavra de Deus se refere à igreja é corpo. Quantos já viram isso na Bíblia aqui? Não é dessa maneira que a Bíblia chama a igreja também? São muitos outros nomes, né? Mas um nome que é muito específico e muito especial na Bíblia, pastora Marta, é corpo. Não é verdade? E amados, presta bem atenção aqui numa coisa. Corpo é formado por membros, o quê? Membros o quê? Ligados. Esse negócio de mãozinha andando sozinha, só em Hollywood. É só na família Adams. Na igreja não tem. Amado, não tem. Esse negócio de mão andando assim, ó. Não, amados. Igreja é corpo. A mão é ligada ao punho, que é ligado ao braço, que é ligado ao antebraço, que é ligado ao ombro, que é ligado ao outro braço, que é ligado ao tronco, que é ligado às pernas, que é ligado à cabeça, porque a mão não executa nada se a cabeça não der a ordem, e o cabeça é Cristo. Amém, amados? Então, amados, nós precisamos estar inseridos na igreja, no corpo, participando, se envolvendo, porque se a gente estiver fora, amados, tem gente que fala assim, Deus fala comigo em casa. Deus fala comigo em casa, pastor. Fala com você em casa? Mas eu quero dizer uma coisa para você, que talvez você ainda não tenha percebido. Tem coisas que Deus só vai falar para você, e só vai te levar a experimentar se você estiver inserido no contexto de comunhão na igreja. Pastor, de onde você está tirando isso? Da Bíblia. Você quer ver isso comigo? Abre aí Salmo 133 que você vai ver. Conhece esse Salmo? Conhece? Vamos ver se você conhece. Como é que ele começa? Vamos lá. Continua. Ó, com bom. E o que mais? Versículo de número 3, amados. Vou ajudar vocês para não fazer vocês sofrer muito.
Versículo de número 3, o que está escrito aí? Alguém com a voz de trovão aí. Sim. Amém? Vamos entender o que está escrito aí? Vamos entender? Primeiro o salmista começa dizendo que é muito bom que os irmãos estejam juntos. Corpo, corporatividade, corporativismo. Amém, amados? Aí no finalzinho, no versículo de número 3, ele chama esse ajuntamento de corpo de algo que é refrigerante como o orvalho do Hermon. Coisa linda, não é verdade? Mas olha só o complemento, amado. Ali, na minha versão, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Amados, quando você ora, você não ora meu Pai, você fala Pai Nosso. Não é isso? Jesus ensinou assim. Quando orardes, orareis assim. Pai. Às vezes a gente pensa muito em nós, amado. A minha bênção, o meu problema, a minha luta, a minha dificuldade, a minha resposta. Ô, amado, presta atenção aqui. Deus é Pai nosso. Amém? Precisamos estar inserido na igreja. Ah, pastor, mas aquele irmão é tão estranho. E você também. Ou não? Porque cada um de nós temos as nossas estranhezas, amado. Não é verdade? Sabe, daquilo que a gente acusa o outro, às vezes a gente está sendo mais réu do que o outro. Ah, o irmão é tão estranho, é tão complicado, e eu quero te dar uma boa notícia. Você também. Somos todos, amado. Amém? E uns com os outros, nós crescemos para a glória de Cristo. Quinta e última marca daqueles que querem ser fartos de Jesus. São pessoas que passam adiante o que receberam, para que outros tornem-se também fartos em Jesus. Lê comigo aí o versículo de número 45 e 46, voltando lá em Marcos, amado. Nós já estamos quase chegando ao final. Marcos, capítulo 6, versículo 45 e 46. Diz o que aí? Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco. Ou seja, Jesus chegou e falou o seguinte: ó, entra no barco. Deem prosseguimento à viagem, vão embora. Vão para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 46. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. O texto nos dá conta, nós vimos aqui no versículo de número 43, se você prestou bem atenção, versículo 43 nos dá conta de que aquele banquete que eles presenciaram, que eles participaram, o que aconteceu com os pães que sobraram? Ih, rapaz, sobrou pão. Vamos jogar fora? É isso que está escrito aí? Ama? O que eles fizeram com o pão que sobrou? Eles guardaram. E guardaram, sabe por quê? Por causa disso que nós acabamos de ler aí no versículo 45 e 46. Que para o outro lado, para onde eles foram, tinha gente com fome também. Tinha gente que precisava comer também. Então, amado, você quer ser farto de Jesus? Quantos aqui querem ser farto de Jesus ainda? Conscientize-se que você vai dar de comer para outros. Conscientize-se que o Senhor quer te usar para que outros também se alimentem dele. Ah, pastor, mas eu não sei fazer isso, eu não sei o que é isso, eu não sei como é essa coisa de falar de Jesus, eu não sei como é que é essa coisa de evangelizar. Amados,
presta bem atenção aqui numa coisa, que eu tenho me dado conta mais do que tudo hoje, mais do que tudo. Deus não está preocupado em que você seja alguém habilitado. Não está. E é isso, pastor. Eu tenho que me preparar para poder falar de Jesus, eu tenho que me preparar, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que me capacitar no máximo possível para que eu possa falar de Jesus. Pergunto eu a você, João capítulo 21, vocês vão lembrar da situação. João capítulo 21 é aquele momento em que Jesus, ele restaura Pedro. Vocês lembram o que Pedro fez, amados? O que Pedro fez que precisou que ele fosse restaurado? Vocês lembram o que ele cometeu que foi gravíssimo? Ele negou Jesus. E no capítulo 21 de João, houve esse momento da restauração. Pergunto eu a você, qual foi a pergunta que Jesus fez a Pedro? Tu me? Foi essa a pergunta mesmo, amado? Você tem certeza disso? Não foi assim, não? E aí, Pedro, o que você acha? Dá para você? Está habilitado? Está capacitado? Dá para encarar, Pedro? Não foi essa a pergunta, não, amado? Ele perguntou o quê? Pedro, tu me? E a partir da resposta dele, sabe o que ele falou para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Amados, a resposta que eu e você temos que dar para o Senhor, não é, Senhor, eu sou, pensando bem, eu sou o cara. Eu sou a pessoa certa. Você escolheu bem. Não, a resposta que eu e você temos que dar para o Senhor, sabe qual é? Senhor, eu te amo. Se você ama o Senhor, amado, Ele tem algo para fazer por intermédio de você. Se você ama o Senhor, Ele quer que você leve em conhecimento a outras pessoas a mensagem de redenção e de salvação dEle. Não se prive disso. Não fuja disso. Não se acanhe quanto a isso. Abra sua boca, porque aquele que vai te capacitar não são os cursos, muito embora eles tenham o seu lugar e tenham o seu efeito, mas quem vai te capacitar é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai colocar a palavra na sua boca, é Ele que vai te levar a falar a palavra na sua família, para ganhar o seu familiar, é Ele que vai te colocar a palavra na sua boca, para que você fale com o seu colega de trabalho, para que você fale com o seu amigo, que você tem contato semanalmente, é Ele que vai te capacitar. A única coisa que você precisa é dizer, Senhor, eu te amo, usa-me, e o Senhor vai te usar. Eu quero te convidar a que você se coloque de pé, amados, em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos e você comece a pensar sobre a sua vida.